Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live de terça-feira da nossa comunidade RCP. Bem, pessoal, hoje, 3 de junho de 2025, terça-feira, vamos falar sobre o que acontece, como é que é, se você está preparado para a sua primeira nomeação na perícia financeira. Bom, pessoal, como sempre, eu preparei aqui uma breve, apresentação para balizar, o que a gente vai conversar. E dessa apresentação surgem ideias, que dessas ideias a gente puxa assuntos e vai trocando essas ideias. Tá, pessoal? Então, qual é a pergunta provocação de hoje? O juiz ele vai te nomear. Tá? Mais cedo ou mais tarde, você só fez o cadastro, você não fez prospecção, você não foi lá na vara se apresentar. Olá, boa tarde, eu sou Fernando Borges, sou contador, sou administrador, eu estou cadastrado nesse tribunal e gostaria de atuar. Estou disponível para a perícia financeira. Aliás, para a perícia gratuita, com ajuda de custos, perícia gratuita, gratuidade de justiça. Só isso. É isso que você precisa dizer. Tá? Não tem mais nada. É o suficiente. Entrega um cartão, entrega um currículo. Tá bom, pessoal? Isso é mágico. Isso traz nomeação. Só isso. E, pessoalmente, se apresentar dessa forma. Com essas frases mesmo que eu coloquei aqui agora. Tá? Agora você não fez isso. Você só fez o cadastro no tribunal e não fez mais nada. Um dia você vai ser nomeado. Um dia você vai ser nomeada. Não dá para não ser. Um dia será. Você não fez absolutamente nada. Você não fez nenhum esforço. Não sei quanto tempo você será nomeado ou nomeada. Ok? Mas você está pronto para entregar o laudo. Você sabe o que você tem que fazer, sabe os requisitos, sabe os procedimentos, o que está na lei que você precisa mostrar para entregar o laudo. E depois do laudo, o que eu faço? Depois do laudo ainda tem algum tipo de trabalho. Quando é que eu peço o meu pagamento, meus honorários? Afinal, é por isso que eu estou trabalhando, para receber os honorários. Não estou trabalhando de graça. Será que você sabe mesmo? Esse é o nosso objetivo do que a gente vai tratar aqui hoje. Tá? Se você está pronto para atuar na perícia financeira quando você for nomeado. É quase um checklist, um bate-papo dentro desse tempo que a gente tem, de aproximadamente 1 hora, para que quem está começando ter os parâmetros do que tem que ser feito. Basicamente isso. Surgiu lá das dúvidas, do nosso grupo no WhatsApp. Para quem for assistir depois, quem ainda não faz parte do grupo, vou deixar na descrição o nosso, até o limite de 1.000. No WhatsApp, se não me engano, são 1.000 vagas, 1.024 vagas. Até o limite estou aceitando o pessoal lá. Tenho cuidado de eu mesmo aceitar todo mundo para evitar aqueles números que vão mandando spam, comercial. Procuro fazer um filtro. De vez em quando passa alguém ali, mas aí depois a gente tira. Mas a ideia ali é networking profissional e difundir a atividade da perícia. Tá bom, pessoal? Se você tem interesse, sugiro que você entre no grupo. Você vai gostar. Tá? Então, pessoal, como é que eu dividi esse assunto aqui para atender principalmente quem está começando? Por que esse tema é importante? Porque a gente percebe, principalmente ouvindo as histórias, conversando dentro dos tribunais, eu frequento os tribunais pessoalmente, eu tenho esse hábito de pegar o feedback das varas em que eu prestei o meu serviço, como perito, e perguntar assim, o que está ruim aí? O que eu posso melhorar? Talvez seja a principal informação que você tem. Perguntar como é que você pode melhorar a qualidade do seu serviço para quem vai usar. Você vai conseguir falar com o juiz? Talvez não. Mas você deixando essa pergunta com um secretário do juízo, um assistente do juízo, certamente um dia, ali, uma semana, o secretário assistente vai entrar em contato. Olha, doutor, o perito Fernando veio aqui e perguntou se está tudo bem, se uma coisa assim, teve atenção, ele foi atencioso, ele veio aqui. Poxa, isso aí faz uma diferença. Isso aí provavelmente você vai ganhar uma perícia legal, uma coisa relevante. Tá? Só com uma pergunta. Você se dirige pessoalmente ao tribunal e faz isso. Mas eu me cadastrei em um tribunal longe da minha casa, em outro estado. Não consigo fazer isso. Ou eu moro no interior. No interior é melhor ainda. No interior, poxa, cidade menor, menos gente, menos peritos, você certamente vai se lembrar se fizer isso. Agora, você cadastrou em outro estado, aí não tem jeito.
Aí, o máximo que você pode fazer é um balcão virtual dos tribunais que tem essa facilidade, ou alguma coisa com um telefone. E-mail não recomendo, tá? Porque é muito impessoal. Eu ainda prefiro falar, né, voz ou mensagens ali rápidas que você consegue se resolver, tá? Então, está crescendo a demanda por peritos, é uma realidade, vai crescer ainda nos próximos anos, porque o país está entrando numa crise econômica severa, já estava em crise, agora a crise fiscal está se agravando, vai ficar aí por um bom tempo, e as pessoas não vão conseguir pagar as suas obrigações. E isso vai levar, as pessoas sem saída vão ter que apelar para a justiça. E isso vai acabar caindo nesses casos de perícia financeira. É isso que a gente está de olho aqui. Tá bom, pessoal? Essa é a diferença, basicamente, entre você ser nomeado, porque você está num cadastro, e estar no cadastro é requisito, então não tem como ser nomeado se você não estiver no cadastro, é obrigatório, mas você não está preparado, você não sabe o que você tem que fazer. Fui nomeado, e agora? Eu até brincava, né? Quando eu dava as aulas presenciais aqui no CRC do Rio, saudoso tempo das aulas presenciais, eu gosto do presencial, eu brincava com o pessoal na turma, caramba, eu fui nomeado, que bom, que legal, consegui. E agora? Você vai da alegria ao desespero ali em 5 minutos, 5 segundos. Você pensa assim, poxa, é meu registro que está em jogo, é meu CPF que está cadastrado naquele processo. Eu preciso respeitar o prazo, eu preciso saber como é que eu vou apresentar um trabalho, alguma coisa, porque eu não tenho a menor ideia de como fazer. Durante muito tempo foi assim. As pessoas se lançavam bom, na hora eu vejo. Esse na hora eu vejo é um problema. Porque hoje você tem pouco tempo, pelo próprio CPC, para aceitar ou recusar a perícia. A pessoa era nomeada, a pessoa não sabia nem abrir o processo. Na época do processo físico, você pegava o processo, folheava ali, né, as páginas e lia do que se trata, e aí podia dar uma opinião. Eu quero fazer, não quero fazer, sei fazer, não sei fazer. Não sei fazer, mas sei quem faz e vou pedir ajuda, também era uma possibilidade. Agora, na época do processo eletrônico, se você não tiver um mínimo de conhecimento de como é que se abre um PDF, como é que se trabalha dessa forma, está perdido. Então, é importantíssimo estar preparado antes da nomeação. É importantíssimo estar previamente já sabendo pelo menos o que você vai ter que olhar, os requisitos mínimos para você poder fazer o processo. Tá? Processo financeiro, o que eu tenho que olhar? Tem que ter um contrato, tem que ter um extrato de financiamento, pelo menos isso. Eu fui nomeado num cheque especial. Poxa, os extratos da conta corrente, no período lá que está sendo pedido pelo advogado, pelo menos isso. Fui nomeado no cartão de crédito, as faturas estão todas lá, estão em ordem, tem o valor do rotativo. São coisas que você só aprende na prática. Mas você tem que aprender um pouco antes de começar a sua primeira perícia. E a primeira perícia é completamente aleatória. Você não sabe o que vai vir. Pode vir qualquer coisa. Pode vir algo trivial e repetitivo, como o financiamento de veículos, ou pode vir um financiamento totalmente diferente, com metodologia própria, que não tem nenhum livro. E você vai ter que apresentar uma solução técnica para isso. Caso você aceite, né? Óbvio. E se você fizer o laudo mal feito, fizer um laudo ruim, não estou falando nem de perder o prazo, falo de fazer um trabalho ruim. Não fiz lá os requisitos mínimos do 473 do CPC. O que são os requisitos mínimos? O laudo tem que ter pelo menos, aí o CPC coloca 1, 2, 3, 4, e mais um parágrafo lá que tem mais coisas que você tem que colocar. Então, ele tem 5 requisitos mínimos, né? Objeto da perícia, metodologia, análise técnica, resposta esquisito, e colocar todo o seu esforço para apresentar lá documentos, fotos, alguma coisa nesse sentido, tá? Você não fez isso, deixou de apresentar o laudo com esse requisito mínimo. O que vai acontecer? O seu laudo vai ser impugnado por formalidade. Você não cumpriu uma formalidade prevista na lei. O juiz não vai ter outra saída a não ser mandar desconsiderar o seu laudo. Não há saída para o juiz. Está na lei, ele não tem o que fazer. Agora, o seu laudo cumpriu tudo aquilo ali, perfeito. Ou seja, o juiz não pode mandar desconsiderar de cara. Mas está com o cálculo errado. Como o colega que a gente estava brincando antes de começar, o perito se arriscou, colocou lá o Gauss, algo que não existe, né? Nenhum livro sério de matemática financeira, colocou o Gauss no laudo. E aí a gente sabe que o Gauss tem metodologia, um método, né, de cálculo a parcelas fixas que não remunera
o capital emprestado de acordo com o contrato, ou seja, ele falha tecnicamente ele é ruim, não serve para perícia, está em desacordo com o 473 do CPC, e aí o perito, não, eu vi na internet o cara falando que eu podia colocar o Gauss, coloquei, não quero nem saber. Já era, é sua reputação. É o laudo que você vai, o seu primeiro laudo, um dos seus primeiros laudos vai ser o seu cartão de visitas, e vai ser um cartão de visitas ruim. E sabiam que os juízes têm um controle, assim, de, bom perito, cumpriu o prazo, entregou um laudo de qualidade. Põe lá o estrelinha. Não, esse cara aqui, Fernando Borges é ruim, ele atrasa. Fernando Borges faz o Gauss. Aqui o Gauss não tem cabimento, não faz sentido. Vários, né, processos já mandando colocar a tabela price, o cara colocou o Gauss. Ganha cruzinha. Não vai ser nomeado de novo. E aí, aquela assim, você deixa fazer uma má impressão, uma primeira má impressão, é muito difícil. Pensa na sua vida pessoal. Aquela pessoa que você já não gosta, já tem uma má vontade, até que você consiga enxergar algo de positivo, mas a pessoa até que seria legal. Eu aqui não estou olhando com bons olhos, demora. E às vezes nunca ocorre. Tá? Então, é preciso estar preparado para o mínimo. Requisitos mínimos, prazo, isso aí é obrigação. Requisito mínimo 473 e prazo, o seu laudo é obrigação. Técnica boa é estudo, é esforço. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir aqui, senão a gente perde o limite de 1 hora. A realidade da primeira nomeação. Você é nomeado, comentei aqui com vocês, você vai dar alegria e desespero ali, né, num prazo curtíssimo. A adrenalina sobe, você vai dar aquela transpirada assim, que bom, fui nomeado, meu Deus, e agora? Nessa aí você tem aquele curto espaço de tempo de euforia que depois ele vira preocupação. Você vai pensar, eu preciso, primeiro, prazo que eu tenho para dizer se eu aceito ou não aceito. O que já tem no processo? Aí você começa assim, eu vou lembrar a aula do Fernando Borges, vou lembrar da aula do vídeo que eu vi lá dizendo, pega o processo, lê de trás para frente, que de trás para frente você vai partir da sua nomeação, vai lendo tudo que fez o raciocínio do processo, né? O processo o que é? É um conjunto de atos que vão acontecendo. Então você vai ler da sua nomeação, ler da última página até a página número 1, para entender o que te levou a ser nomeado. Aí isso aí já vai te dar uma resposta para um item do 473, o objeto da perícia. Estou nesse processo para... Esse para é o objeto da perícia. Estou nesse processo para determinar saldo devedor e valor da parcela, a perícia financeira. Estou nesse processo para fazer liquidação de sentença de acordo com o juiz mandou. O tribunal, lá, os embargadores, né, deram um acórdão, mandando consertar alguma coisa, ou mudar totalmente, não sei. Estou nesse processo para é o que importa. É isso que tem que guiar o seu trabalho. Não é se tem quesito, se não tem quesito. Tá? Você pode fazer uma perícia sem nenhum quesito, não é necessário. É uma faculdade, é uma opção da parte, juntar ou não. Muita gente está dizendo bobagem por aí, que tem que ter quesito, é obrigatório. Não é obrigatório. É uma opção, tá na lei, está no CPC. Você juntar quesitos ou não, assim como indicar assistente técnico. É claro que não juntando quesitos, não colocando assistente técnico, a sua margem, né, de manobra enquanto advogado diminui drasticamente. Você vai pagar o preço depois, se você não fizer isso. Há uma parte com quesito assistente técnico, outra parte não. Eu vou só na cara e na coragem, vou só na lei. Já era. Vai perder o processo ou vai se complicar. Tá bom? Pressão técnica e responsabilidade. Pressão técnica, sim. Quando você está atuando ali, especialmente quando você está começando, 2 assistentes técnicos, um de cada lado, os caras experientes. Pode ser, inclusive, Fernando Borges tem atuado com assistente técnico, tá? Pegar ali o perito iniciante, vou encher o saco. Por quê? Faz parte do trabalho. Faz parte desse trabalho. O perito está com CRC ativo? O perito está com CRA ativo? Já começa assim. Já vai ali na formalidade. Aí o cara está fazendo ali aquele trabalho inicial, botou a petição no 474, e Fernando Borges se manifesta nos autos. Está atuando com o CRC inativo. Aí ele vai ser destituído e acabou, não vai ganhar nada. Tá? É observar a formalidade, pessoal. É a regra do jogo. Não, ele fez um laudo e colocou o Gauss. Aí, Fred, o Gauss aí. Colocou o Gauss. Fernando Borges vai vir que só. É um absurdo, não faz sentido, não remunera o capital, falha tecnicamente, não está nos livros
sérios, né? Vou colocar assim, sérios, para, né, dar uma cutucada em quem faz livro aí com Gauss, aí só para vender curso. Pô, tem gente que escreve livro para fundamentar o curso. Eu vi como é que o nível, né, da volta que se dá na lógica das coisas. Enfim. Tá bom, pessoal? Então, tem uma pressão técnica, sim, quando você está começando. Você não está seguro do que você está fazendo. Você está aí, poxa, será que esse é o caminho? Será que essa resposta eu posso dar no quesito? E já adianto para vocês, responder quesitos é uma arte. É algo que você desenvolve com muita tentativa e erro. E talvez seja uma das poucas coisas que a inteligência artificial não vai conseguir substituir a capacidade que seres humanos têm de olhar para o quesito, ver tem algo errado aqui, isso aqui não é o que parece, isso aqui é uma pegadinha. A inteligência artificial não faz isso. Você coloca um quesito mais absurdo, mais de mérito, mais impertinente do mundo, ele vai responder. Porque ele é um robô, ele é uma máquina, um algoritmo que ele entende que, se está perguntado, eu tenho que dar uma resposta àquilo. Ele não percebe a maldade de quem fez o quesito, ele não percebe um objetivo escuso com aquele quesito. Tá? Então, enquanto existir essa questão de responder quesito, está na lei, a gente está com o nosso trabalho garantido. Não, a inteligência artificial não tem essa capacidade dessa análise, pelo menos ainda, né? Pelo menos ainda. Tomara que não desenvolva tão breve. Porque essa parte mecânica de organizar laudo, de extrair dados, até produzir planilha mesmo, isso aí, meu amigo, isso aí já foi. Isso aí já é realidade. Ah, ainda não gosto de usar inteligência artificial. Você está fora do mercado. Desculpe, vá fazer outra coisa. Perícia já não dá mais. Se você não usa nada, você não usa nem o chat GPT para rever o teu laudo, que eu diria hoje que é o mais simples que você pode ter, é melhor fazer outra coisa. Porque quem usa já está muito mais na frente. Tá bom, pessoal? E a responsabilidade judicial, principalmente cumprir o prazo. É muito comum quem está começando se enrolar e nessa de vou procurar ajuda, os 30 dias, que são dias corridos, né? Artigo 219 do CPC, aliás, são dias úteis, eu falando bobagem aqui, são dias úteis, não são dias corridos, 219 do CPC, é muito comum não ser suficiente. E 30 dias é um prazo, eu diria que padrão no Brasil todo, para a entrega do laudo. Claro que uma perícia mais complexa vai ter 45, 60, 90 dias, dependendo do processamento. Mas perícias financeiras, que é o que a gente está falando aqui hoje, diria que o padrão nacional, norte a sul do país, 30 dias. Tá? É algo assim que eu observo seja o mais comum no Brasil todo. Prosseguindo, pessoal, ainda, o que o juiz, o seu cliente, o juiz é seu cliente. Está lá no, se não me engano, 156 do CPC, que a gente é auxiliar da justiça, o perito judicial, tradutor, leiloeiro, enfim. Somos auxiliares da justiça. Então, quem é o teu cliente? Quem é a pessoa que representa a justiça ali, no âmbito da vara de primeira instância? É o juiz, é a figura do juiz. Então, é ele que vai usar a informação do seu laudo. Você vai produzir um documento escrito, claro, escrito hoje, né, em PDF, né, chamado laudo. E esse documento vai ser usado por uma pessoa, um profissional, chamado juiz, magistrado, para dar algo chamado sentença, que é uma decisão judicial. É bater o martelo. Tá? Você imagina o nível de responsabilidade que tem o seu laudo. O seu laudo vai fundamentar uma decisão judicial que pode, por exemplo, extinguir uma empresa, pode falir uma pessoa física. É algo muito sério, assim, para às vezes assim, a gente pensar, não, eu só quero uma renda extra, quero ganhar 3 mil, 4 mil, 5, 10 mil, beleza, mas o impacto disso? Uma decisão judicial no fluxo da vida de uma pessoa. A pessoa ali pela meia-vida, ali, meia-idade, tomar um prejuízo de 2, 3 milhões, quando é que a pessoa vai conseguir se recuperar como pessoa física? Não dá. Não dá tempo. Entendeu? Então, você encerra ali as expectativas da pessoa num algo mal feito. É algo muito sério que tem que ser raciocinado. Você não pode se lançar como uma aventura. Tem que lançar, pelo menos, com o mínimo de preparo. É isso que eu defendo. Tá? Fundamentação normativa. O juiz tem que ter clareza técnica e fundamentação negativa. Normativa. Olha, errando a palavra. Vamos voltar, por exemplo, do Gauss? O Fred deve estar
Não é possível que ele está falando isso. Estou falando isso. O Gauss não serve por quê? Porque, tecnicamente, você vai ter que escrever excelência. A parte pediu, o Gauss, aqui, Vossa Excelência, até mandou fazer, mas acontece o seguinte, ó, vamos olhar aqui a linha 1 da planilha. Quanto é que é a taxa de juros? Aqui, ó, 2,5%. Multiplica o saldo devedor. Ih, não deu, o Gauss está pagando menos. Olha aí, Excelência, está pagando menos aqui, ó, está fundamentado aqui, está escrito. Beleza? Então, tecnicamente, você está colocando ali, ó, não está pagando juros. E está lá no Código Civil que a gente paga primeiro os juros, depois amortiza. Olha aí. Ela está pedindo aqui para colocar o. Hoje não, quem está. Hoje. Eu vou ter que fechar essa câmera aqui. Aliás, esse microfone. Depois qualquer coisa é só chamar, tá? Fundamentação normativa. Por que você está usando direto aqui? Você está capitalizando tudo? Nossa, essa discussão é uma discussão antiquíssima, pessoal. Eu lembro que quando eu comecei por volta de 2010, 2011. Quando eu comecei, já tinha essa discussão de forma fervorosa. Eu lembro que o STJ fez um evento de uma semana, né, de segunda a sexta. Tinha o pessoal em tese, né? É curioso isso, né? Como se fosse uma torcida. O pessoal favorável à Price e o pessoal desfavorável à Price. E reuniu o pessoal de cada lado, né? Com seus argumentos. Se discutiu de segunda a quinta. Aí chegou na sexta. Sexta era o último dia. E acabou o evento. Aí os embargadores, né, se reuniram com os ministros. Não, a gente tem que chegar a uma solução, tem que dar um fechamento aqui, tem que ter alguma coisa técnica. Não se chegou ao fechamento. Dentro do STJ, que seria o último, né, a última instância. Se eu não me engano, isso deve ter sido 2015, 2014. Tá, isso aí faz tempo mesmo, mas eu lembro que ocorreu esse evento. Então, pessoal, é algo assim que as pessoas tratam com paixão, mas não é paixão. Recentemente, menos de um ano atrás, a gente teve a Lei 14.905, que acabou essa discussão no artigo 3º. Pelo amor de Deus, é isso que o juiz quer que você escreva. Excelência, 14.905, artigo 3º, acabou. Tirou os efeitos da Lei da Usura, né, a de 1933, lei moderna, né, feita com base no Código Canônico, misturando religião com matemática. Olha que beleza, que coisa clara, clareza incrível. Não é pecado você ter lei canônica, para quem não sabe, é lei baseada nos códigos do Vaticano. O Vaticano é religião católica. Você misturar a filosofia, a lógica católica com matemática financeira, dizendo que era errado, era pecado você ter lucro, você usar juros compostos. Pelo amor de Deus, nenhum lugar do mundo se discute isso. Só no, se não me engano, é Brasil, Guiné-Bissau, e outro que eu vi lá, Moçambique, onde se tem notícia desse tipo de discussão, é um absurdo. O Excel é com a lógica da tabela Price. A calculadora que o pessoal gosta, né, pessoal? Tem gente que defende, né, usar calculadora na perícia, eu acho que é um absurdo, porque é só aquele númerozinho ali, não diz nada. E também é na lógica da tabela Price. Mas não, no Brasil não. Não. No Brasil a gente está acima do bem e do mal. Aqui a gente, pessoal que sabe um pouco mais que o resto do mundo. Todo mundo ganha dinheiro lá fora, vendendo, ficando rico, a gente cada vez mais pobre, mas não, a gente sabe mais que todo mundo. Para reflexão. Capacidade de responder quesitos e impugnações. É isso que o juiz espera de você, que você tenha a capacidade de escrever ali com clareza. Sujeito, verbo, predicado, colocar sua opinião técnica e não deixar de cumprir o quesito. O quesito é totalmente absurdo. Quesito é uma simulação. Perfeito, coloquei ontem lá no nosso grupo. Quesito com a resposta prejudicada. A gente não pode prejudicar o quesito, só quem pode prejudicar é o juiz. Então, a gente prejudica o quesito com a resposta prejudicada. A gente pode, né, enquanto perito, a gente só prejudicou a resposta, não o quesito. Por tratar-se de tema fora do objeto da perícia, pela parte solicitar uma simulação, por qualquer coisa, porque a perícia não localizou a determinação do juízo para mudar o contrato. Quero que faça dessa forma. Até brinquei com vocês ontem lá, né? Olha, essa aquisitação aqui que apareceu, isso aqui fica permanente lá num site de direito. O advogado que não quer contratar assistente técnico, ele vai lá, copia e cola, não importa qual objeto da perícia. Vale tudo, desde cheque especial, cartão, Price, CFH, não quer nem saber, ele copia e cola e vambora. Tá? Então, o profissional que age dessa forma tem, né, que
que lidar com as consequências disso. A consequência não vai ter nenhuma resposta favorável ali ao que deseja para o pleito, né? Enfim. Então, responder quesitos e as impugnações, que a impugnação é depois do laudo. Está entregue o laudo, aí as partes vão lá brigar, né? Não, esse laudo está errado nesse sentido, está errado em outro. Às vezes a parte vai brigar com algo que você fez tecnicamente, sem um assistente técnico e principalmente sem entender o que está ali. Ah, não, está errado. Está errado por quê? Não sei, está errado. Você vai ter que ter a cabeça fria, a competência de responder por que está certo. Defender o que você fez, o trabalho que você fez e ratificar, né, o laudo pericial. Ó, a conclusão mantenho por causa disso. Os argumentos da parte não fazem sentido, não tem argumento algum, eu mantenho o meu laudo pericial. Vamos lá, pessoal, que eu estou ficando preocupado. Acho que a gente está fora do horário. Elementos que você tem, elementos que sejam mínimos para você começar na perícia financeira. Não dá para começar sem. Não dá para você começar a trabalhar como perito judicial nomeado sem dominar pelo menos isso aqui. Leitura e interpretação mínima de contratos bancários. O que você tem que entender do contrato? É todo o contrato? Não. É aquele quadro, resumo, todos os contratos, todos não, grande parte deles tem um quadro resumo, logo na página 1, página 2, que fala capital, fala prazo, fala taxa de juros. Aí você tem que ficar naquela questão, né? Juros, a taxa equivalente, taxa nominal, tá? Você tem que entender essas diferenças. Isso aí, pessoal, é matemática financeira básica. Livro, estudar, sentar a bunda na cadeira e estudar, tá? Você precisa entender de cheque especial, como é que funciona, porque é uma sistemática diferente, é um método hamburguês, não é a lógica dos outros financiamentos. Financiamentos de forma geral, por exemplo, veículos, máquinas para ativo permanente, o que mais aqui? Cartão de crédito, rotativo. Você precisa entender como é que funciona. Tá? Vou aceitar uma perícia, pelo menos para entender a lógica de como é que funciona aquilo, a metodologia para você chegar lá. Tá? Liquidação de sentenças cíveis, isso aqui eu bato nessa questão, pessoal, é a excelente oportunidade. O perfil dos tribunais mudou a atribuição de todas as contadorias, dos 27 tribunais, dos TRFs e quem trabalha na Justiça do Trabalho, nas varas do trabalho. Pessoal, liquidar a sentença hoje talvez seja a atividade que exige menos esforço e dá mais retorno. É o melhor custo-benefício. E você não vai fazer isso só com o perito do juízo, não, tá? Você vai contratar advogados, vai dizer assim, olha, eu sou Fernando, eu trabalho com isso. E os trabalhos vão chegar para você. Faz um Instagram, faz um LinkedIn, faz o que você quiser, faz cartãozinho, mas deixa as pessoas saber que você faz isso, tá? Porque isso aqui, o retorno é rápido. E o conhecimento que você precisa fazer isso aqui é bem menor do que os outros. Por isso é o melhor custo-benefício. Tá? Então, é obrigatório. Vou trabalhar na perícia financeira, tenho que saber fazer liquidação, porque vai aparecer. Porque o advogado que venceu o processo precisa apresentar um cálculo para o juiz constituir o título executivo. Sem isso, não tem como terminar o processo. O advogado está desesperado. Por quê? Porque dali também tem honorários de advocatícios para ele. Pessoalmente, para ele, além do contrato que ele tem com o cliente, lá, aquele êxito, 20% do êxito, mais uma taxa, ainda tem o dinheiro que vem para ele. A figura do advogado, tá? Então, é assunto quentíssimo. Sistema de amortização. De novo aí, né? O negócio do Gauss aí, tá? Gauss não é sistema de amortização, Magis não é, professor não sei das contas não é, MQJS não é, nada disso é. O que é? Saque e price. Eventualmente você tem lá o SAM, né, que é raro, mas até existe. Você tem a tal das séries não periódicas, que é muito comum hoje aparecer como se fosse price, mas na verdade é série não periódica, que tem a capitalização diária. A série não periódica hoje talvez seja o financiamento de veículos como foi há 10, 15 anos atrás. Vai ser um assunto quente. Por quê? Porque se coloca lá a pegadinha no contrato, coloca lá o número de parcelas, 48 parcelas, por exemplo. Aí, o prazo, em vez de você escrever 48 meses, para ficar, né, uma parcela por mês, 48 meses, 48 parcelas, você coloca lá 1.000 não sei quantos dias. Oh, olha só a pegadinha. Não, mas aí o banco diz, não, mas eu coloquei no contrato, coloquei em dias. Por isso estou usando capitalização diária. Olha aí. Aumentando minha receita com juros sem estar no contrato.
Você, como perito, já vai ter que saber isso. Você não pode ser pego de surpresa, porque senão vai aquela impugnação cheio de maldade, né? Você não começando agora, você não sabe como é que é. E aí vem o banco impugnando, dizendo que, inclusive, você é burro, que você não sabe fazer o cálculo, que você não tem competência técnica. Mas, pô, não existe em livro nenhum essa tal de série não periódica. Tem um exemplo aproximado do livro da Safo Neto. Não existe um livro assim, olha, agora eu vou ensinar você a fazer série não periódica. Mais uma invenção tupiniquim, mais uma coisa que só existe no Brasil, mais um jeitinho, mais um somebody love. É bem coisa de brasileiro mesmo. Querer aumentar a receita com juros através de um artifício desse, tá? O que eu acho que a gente tem que saber? Price saque, né? Obrigatório. Índice de preço, juros de mora. Índice de preço. O índice que o tribunal que você está atuando trabalha. Aqui no Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça, o FIR, Rio de Janeiro. Eu estou em São Paulo, INPC. Juros de mora. O juros de mora, no caso aí, a partir de quando você começa a contar 1%, juros simples, né? Que é o valor lá, o índice que está no Código Civil, junto com o CTN 406, tá? Muito importante saber de quando até quando e qual índice, ou, no caso aqui do 1%, que não varia. Dívida quando a fazenda pública, eu não coloquei aqui aqueles dados, né, que vêm do IPCA, quando é que para o IPCA e entra a Selic, lá em dezembro de 21. Gente, eu estou falando aqui o feijão com arroz mais simples, tá? Do que não estou falando nada de absurdo, de avançado, é só coisa simples. E a gente está falando bastante coisa. Outra, juros simples, juros compostos, aquela velha discussão. Capitaliza, não capitaliza. Gente, pelo amor de Deus, abre o livro. Está escrito lá, capitalização simples, capitalização composta. Acabou. Capitalização não é aplicar juros compostos, pelo amor de Deus, para com isso, abre o livro. Tenha a humildade de abrir o livro. Está escrito lá em todos os livros, escolhe o livro que você quiser. Então, essa discussão é absurda. Não era nem para existir isso. Você pega o livro e resolve a questão. Enfim. Vamos lá, vamos seguindo. O erro que mais reprova, aqui eu reprovo como se fosse um colégio, né? Assim, se fosse na escola, você reprovado. Você está iniciando, cartão vermelho para você. O laudo não é uma monografia, é um trabalho acadêmico. Já apareceu gente lá na mentoria tratando o laudo como se fosse um TCC. Botando lá a metodologia. Aqui fizemos um estudo de caso. Não tem nada a ver com isso. Laudo é opinião técnica para um cliente, o juiz. O que o juiz vai fazer com isso? Decidir. Então tem que ser muito bem estruturado para o juiz decidir. Não é uma metodologia de estudo de caso. Não vou botar referência lá dos livros que eu li. Não é nada disso. Tá? Então isso aqui já apareceu. Tá? Então você está aqui porque houve um caso, ou às vezes mais de um, né? Vou guardar aqui essa informação, mas já aconteceu. Outra, não tem um padrão profissional. Você vai fazer, você faz toda aquela letra desenhadinha ali pro lado. Não, pessoal. É um documento sério, é um documento ali profissional, técnico. Arial 12 times 12, acabou, não tem letra caidinha pro lado, não tem. Antigamente, né, que eram os papéis coloridos, né, no processo físico. Poxa, já peguei lá um papel rosa, que era eu tenho dificuldade de enxergar. Eu tenho um problema na vista que é quase um daltonismo, é discromatopsia. Pô, aquela letra preta no papel rosa, imagina o desespero que é para enxergar aquilo. Botar uma lanterna assim para tentar dar o contraste, né? Custa fazer um negócio no papel branco, gente. Pelo amor de Deus. PDF, né? Você ainda não tem muita escolha, porque já fica ali o branco, né? Formato A4. Mas é para usar um padrão profissional, gente. Não é para botar uma flor. Meu logo de flor. Tá tudo bem, você põe lá no cantinho discreto, mas não põe na parte de cima tudo flores e embaixo como se fossem plantas, assim. Não é assim, gente. Isso não é uma cartinha que você está escrevendo, isso é um documento profissional. Então, é estranho? É estranho, mas tem gente que faz. Isso é cartão vermelho, tá, pessoal? Não pode fazer isso, não. A ausência de fundamentação matemática normativa talvez seja o pior de todos. Você está ali para dar uma opinião técnica. Você não está ali para dar uma opinião pessoal, você está ali para ser assertivo. Não pode porque não remunera de acordo com o contrato. Tem a taxa de juros, aplica a taxa de juros, não remunera de acordo com o contrato. Por isso não pode. Aí a pessoa vem dizer, não pode porque não é usado.
não pode porque nunca se usou, não é praxe. Não, não é isso. Tá? E por que não pode? E onde é que está escrito que não pode? Você tem lá 14.905 falando que pode, que acabou o artigo 3º, que acabou toda a conversa que tinha em relação à lei da usura. Não tem mais essa argumentação. Mas eu acho que tem que ter. Aí é complicado, né, pessoal? E o juiz, sem uma determinação, ele vai te dar cartão vermelho, da mesma forma. Vai ser reprovado, né, o teu cartão de visitas lá, que é o primeiro laudo. Tá, pessoal? Vamos prosseguindo aqui, que eu estou preocupado. O que a faculdade não ensinou? Aqui, pessoal, eu procuro falar para duas profissões, que é o contador e o administrador. Por quê? Porque são as minhas duas formações. Isso não exclui você ser um economista e estar interessado nisso aqui, um atuário, um engenheiro de produção, tá? Qualquer um que trabalha com a área de finanças. Mas primordialmente, eu falo para essas duas profissões porque eu tenho registro nas duas e me sinto à vontade. Não me sinto à vontade de falar com um economista porque eu não conheço o curso superior em economia. Posso garantir que, na faculdade, no curso de contábeis, existe uma matéria obrigatória, lá pelo 7º, 8º período, ou seja, já no fim do curso, chamado perícia contábil. Tá? É uma matéria obrigatória, tem que ter. No curso de administração, quando tem, é opcional. E isso é um problema, porque muitos administradores nem sabem que isso existe. No curso de contábeis, por ser obrigatório, existe lá algum livro, uma referência, mas a gente entra num outro problema, que é não ter um professor perito. Então, o que acontece? Às vezes vai aquele professor mais moderno, recém-contratado, está dando qualquer aula ali porque o coordenador mandou, que é que está sendo encaixado ali no que está faltando. Geralmente é no custos 2, né, que o pessoal não gosta muito, custos 2 e perícia ali, são onde vai o pessoal mais novato, né? O que ocorre? As pessoas não entendem o que é perícia na faculdade. Passa pela disciplina, você passa pela matéria, consegue os créditos, se forma, você não tem a menor ideia de que é uma oportunidade, de que é algo bom, é uma oportunidade de renda extra. E aí você começa na sua atividade profissional sem entender o que é perícia. Já o pessoal da administração desconhece completamente, porque nem é oferecido, não é obrigatório. Aí o coordenador lá do curso de administração da sua faculdade, que você fez, disse, não é obrigatório, para que eu vou colocar? Vou focar em outras coisas aqui, administração financeira, focar em administração de materiais, administração hospitalar, enfim. Tá? Então, é outra pegada. O fato é que você não vai ter, dificilmente você vai ter um professor perito na faculdade que vai te explicar de fato o que é a perícia. Não pega só uma pessoa que vai abrir um livro, um professor genérico, né, vai pegar, abrir um livro e vai te botar numa prova questões por exemplo, do exame de suficiência para você passar. É isso. Tá? É bem assim que funciona. Eu fui professor na UFRJ, onde eu me formei, e fiz o mestrado, e aí eu levei um pouquinho de prática. É difícil levar, porque as suas turmas são enormes, realmente é muita gente querendo se formar, precisa daquela disciplina obrigatória de fim de curso, então as turmas são enormes e aí fica difícil dar uma atenção especializada, tá? Mas, na medida do possível, no tempo que estive lá, procurei divulgar a perícia da melhor forma possível. Só que isso aí é uma faculdade no universo de várias aqui, eu estou falando só da cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, quantos professores peritos existiam naquele mesmo momento ali, falando de perícia para quem estava se formando? Pouquíssimo, talvez eu mais um lugar que tinha 23 cursos superiores de contábeis na cidade toda. É complicado, tá? Não é algo trivial. Bom, então a grande parte das vezes a faculdade não sabe, ela não tem condições de te ensinar o que é perícia. Ler e interpretar o processo judicial nem passa pela faculdade. Muitos cursos que apresentam-se aí, né, como formação, como definitivamente MBA, um enfoque prático, não te ensina a ler e interpretar o processo. Não vai falar coisas básicas, tipo ler o despacho saneador para saber, geralmente é despacho saneador que vem, né? A tua nomeação, o objeto da perícia, ler de trás para frente, organizar, ainda antes de fazer proposta de horário, onde é que estão as coisas no processo, o que está faltando, você vai anotando aqui, o objeto é esse, vou precisar, por exemplo, do contrato, do extrato, vou precisar aqui desse documento. Já vai anotando num papel A4 mesmo, com lápis, uma caneta. Funciona muito bem. Não precisa de Excel,
não precisa de bloco de notas, não precisa de sistema, não precisa de nada. Precisa você ter atenção, vai passando o Excel, vai fazendo esse trabalho. Simples assim, pessoal. Tá? Vou confiar na inteligência artificial para fazer a separar o documento? Não, não faça isso. Olhe primeiro. Use a inteligência artificial depois. Vou jogar o PDF, vai ser logo pronto. Ilusão. Hoje, 2025, isso é ilusão. Mas eu vi o cara falando e mostrando. É mentira, gente. Falando para você, é mentira. Não existe hoje a inteligência artificial que faça isso ainda. E se fizer, vai vir cheio de erro. Você vai ter que gastar um tempo gigante na revisão, tá? Para não dar problema, para você não cair naquela questão de tomar o cartão vermelho, né? O seu laudo está ruim. Tá bom, pessoal? Não vá nessa. Resposta a quesitos. Botei aqui de novo, por quê? Além da faculdade não ensinar, até tentei lá na FJ ajudar, né? O pessoal quesito, mas foi bem. Porque é uma turma muito grande, o pessoal fica disperso, né? Ainda mais era sexta-feira. Resposta a quesito é uma arte. É algo que você vai desenvolver com o tempo, tá? Quanto mais você treinar, mais você vai melhorar. Mas tem um jeito de você treinar antes sem estar num processo real. São as mentorias. São poucas ainda, concordo, mas é uma maneira que você tem de se resguardar. Parecer técnico dos assistentes. Isso aqui ninguém ensina. Isso aqui é raríssimo. Quem ensina de verdade isso aqui realmente é premiado, porque ensinar alguém a ganhar dinheiro rápido e dinheiro de forma consistente, porque se você faz um parecer bom que ajuda um advogado, gente, o advogado também tem grupo de WhatsApp. Assim como a gente tem, que a gente fala com os contadores, a gente tem o nosso grupo com 600 pessoas, os advogados têm vários grupos lá com 1.000 pessoas. Aí ele manda uma vez o teu contato. Aqui, ó, Fernando Borges fez um parecer para mim que me salvou aqui. Cara, quanta gente não vai ver uma recomendação pessoal de um contatinho que tá boiando lá numa conversa de WhatsApp? Acabou, você vai ter trabalho aí para muito tempo. Então, ensinar a fazer um parecer técnico, ensinar a apresentar uma consultoria nesse sentido é extremamente importante e lucrativo. Uma recomendação pessoal faz a diferença entre você ganhar dinheiro ou não, tá? Então, isso aqui é outro ponto importante. Faculdade não passa por isso. Faculdade só fixa na atuação como perito do juízo. Acredito que seja um erro. A faculdade devia te preparar para a profissão e não para requisitos do mercado. Você ser um bom empregado. Por que a faculdade não ensina você a empreender, né? Algo que eu fico assim. Às vezes, mas tem uma iniciativa aqui numa empresa modelo. Você é muito pequenininho. Ninguém fala assim abertamente, gente, para ganhar dinheiro precisa fazer isso, assim. Não é ficar estudando lá a lei das SAs, que quem é que vai trabalhar com SA? Ninguém, porque a pessoa vai trabalhar com uma empresinha pequena, limitada, o comerciante das esquinas, não são teus clientes que vai abrir escritório. Entendeu? Você que vai tentar no máximo empreender, você não vai pegar um SA. Mas a gente estuda balanço de SA. Mas para quê? Enfim. Montagem estratégica do laudo para peritos. Você é perito nomeado, tem uma lógica para o seu laudo funcionar, a análise técnica, a conclusão, o conectivo, sempre falam isso, eu bato isso demais com o pessoal da mentoria. Tem que ter uma lógica, você apresentar informação. Geralmente, quem vai decidir, né, o juiz vai dar uma olhada direta ali da análise técnica para a conclusão. Tem que fazer sentido, tem que ter ali a reafirmação do objeto da perícia, tem que ter ali a tua limitação, tem que estar o período de tempo que está sendo analisado. Tudo é importante, tudo isso vai fundamentar a sentença. Aí o período de tempo está para quê? Só para. Não, porque isso aí ele vai fazer atualização monetária, vai fazer os juros de mora. Por que tem que ter o objeto da perícia? Porque ele vai reafirmar, você está reafirmando a razão pela qual você foi nomeado. Então, quando ele for transcrever o juízo, né, a tua análise e conclusão no laudo, na sentença dele, vai fazer sentido. O que ele nomeou você vai conversar com a tua conclusão. São coisas que você só aprende com os anos. Deixa eu molhar a garganta aqui. Tá bom, pessoal? Isso aqui passa batido pela faculdade. Por quê? Porque o professor da faculdade, ainda que ele toque no assunto, ele nunca fez um laudo, ele nunca atuou. E não sabe do que se trata. Infelizmente, é assim. Bom, casos reais de oportunidades no mercado. Continua alta, diria altíssima demanda por perícia em contratos bancários. Vai continuar.
pelas razões que a gente já falou aqui. Crise fiscal, crise econômica no país. Não vai melhorar nos próximos anos. Estamos numa situação... Recentemente teve, né, o ministro da... Sempre confundo se é Fazenda ou Economia atualmente, fica mudando o nome, mas o efeito é o mesmo. Uma fala catastrófica dizendo que a gente ia ter uma insolvência, né? Isso é muito preocupante. Situações de insolvência são resolvidas geralmente com empréstimos externos, FMI, ou soluções mirabolantes, que a gente já teve aí nos anos 90, aí, início dos anos 90, soluções mirabolantes, uma que está durando até hoje, né, que é o Plano Real. É algo assim que a gente vê que vai ter muito trabalho ainda, tá? Então, isso não vai acabar tão cedo, não. Isso aí, contrato bancário, vai rolar ainda por um bom tempo. Falta de gente para fazer liquidação de sentença. Gente, eu repito demais isso. Tô com quem? Ah, não acredita em mim? Beleza, vai lá, busca meu nome no Google Meu Negócio, lá no Google. Aí vai aparecer lá, se você estiver na área do Rio de Janeiro, assim, porque tem aquela limitação de geográfica, né, de onde você está buscando. Quem está na área do Rio de Janeiro vai buscar Perito Fernando Borges no Google. Vai aparecer lá Google Meu Negócio, agora mudou o nome, algumas empresas. Vai aparecer lá um anúncio só para liquidação de sentença. Eu tenho um anúncio que, fora essa parte de custos, só o objetivo é captar advogado que precisa desse serviço, só isso. Não quero fazer nenhum outro serviço, é apenas esse. Isso é muito bom, pessoal, mas tem lugar para todo mundo. Ah, eu vou querer só para mim. Não, eu não consigo atender, eu digo vários não. Por quê? Porque esse serviço é fundamental para poder liquidar as decisões judiciais e o advogado que é o honorário dele. Então, o interesse é quase pessoal. Eu tenho interesse no teu serviço, Fernando. Por quê? Porque eu vou ganhar um honorário em cima disso. Tá? É muito importante isso aqui. Quem tem escritório, quem está empreendendo, quem está no sufoco, estou com dívida, gente, fixa nisso. Tá? Quero renda extra. Poxa, tem tantos casos. Um caso até emocionante, né? De gente que vem para a mentoria. Ah, mas, poxa, eu estava em casa... Assim, eu vou fazer aí com já até combinei, né? Pontuando por que as mulheres são melhores que os homens na atividade pericial. Eu vou fazer isso pelo grau de... Quero explicar, né? Grau de detalhamento. Eu olho uma coisa, mas, de repente, uma mulher olha com muito mais profundidade do que eu. E é isso que o juiz quer. Esse detalhe, assim, essa nuance de perceber, não, mas esse número não deveria estar aqui. Esse número está errado. E, às vezes, o meu olho, ele, sei lá, ele passa assim voando, tá certo. Não é assim. Vamos com mais calma, vamos olhar com mais detalhe. Aí eu vou fazer um nesse sentido. Mas já apareceu a aluna da mentoria, poxa, estava precisando de dinheiro, estou divorciado, e por aí vai, estou com dificuldade financeira. Pô, é legal nesse sentido. Ajudar as pessoas nesse sentido, tá? Só com liquidação de sentença. É uma coisa muito fechada ali, muito restrita. Um assunto, você já se desafoga. E como conhecimento prático abre portas. Tá ali, como eu comentei, se é divulgado como alguém que sabe determinada área, não, sou o cara do cheque especial. Pô, quando aparecer cheque especial, teu nome que vai aparecer, tá? Vai ser lembrado dessa forma. Isso, profissionalmente, é muito positivo. Tranquilo, pessoal? Falei aqui pra caramba, já estou perto aqui de 1 hora, está quase terminando. Por enquanto, tranquilo, alguma dúvida? Querem colocar algum ponto? Senão eu vou seguir aqui. Bom, agora eu queria fazer um convite para vocês aqui no finalzinho da nossa reunião de terça-feira. Quem não conhece, convido a conhecer. Conhecer como? Conhecer entrando num grupo especial de WhatsApp sobre a mentoria. Essa mentoria que eu citei aqui algumas vezes durante a nossa apresentação. Como é que funciona essa mentoria? São 8 encontros, aos sábados. Faço aos sábados de manhã, que é quando as pessoas podem, as pessoas trabalham. As pessoas têm um sábado de manhã livre, antes, claro, né? Porque sábado à tarde, eu inclusive, rotina, né? Tem filho, tem festa, tem competição esportiva, tem a pessoa que quer ter um pouco de lazer na vida e por aí vai, tá? Então, sábado de manhã foi o acordado mais adequado pelo Google Meet, online, ou seja, pode participar de outros estados, de outras cidades, sábados alternados. Como estava funcionando? 2 sábados de cada assunto. Que assuntos? Price, os assuntos mais comuns da área da previdência financeira. Price, SFH, a liquidação, que eu falei várias vezes, e o cheque especial.
Tem cartão? Não, eu não ponho cartão, porque cartão, pessoalmente, eu recuso essa perícia, porque é ruim a análise custo-benefício. Tá? Cartão de crédito não é bom. Você gasta muito tempo para planilhar, para arrumar aquilo, para uma remuneração, às vezes, que é só gratuidade. Então, eu não gosto, eu não quero que vocês passem por algo ruim. Ah, vou ensinar cartão, vou ensinar PASEP. PASEP também não. PASEP eu acho que é algo temporário, não vai prosseguir durante muito mais tempo. Alguns tribunais já até fecharam essas ações, está tudo suspenso. Então, é algo que eu deixo aí. São esses 4 assuntos. São 4 assuntos clássicos e que vão continuar existindo. Por quê? Porque o país tem crise. Já falei isso várias vezes. Como é que funciona isso? Você entra no grupo de WhatsApp, quinta-feira a gente vai ter um desconto. A mentoria está vendendo lá agora, mas vendendo caro. No dia do desconto, quinta-feira, de 9 da manhã às 9 da noite, você amanhã vai ter umas mensagens, vou colocar lá a oferta, e aí você vê se faz sentido para você. Tá? Quem entra na mentoria, os 5 primeiros ganham uma consultoria de 50 minutos. Então você está lá com um processo, lá com alguma coisa lá encalhado, então o teu prazo está vencendo, ou já venceu, 50 minutos para conversar comigo, para te dar uma luz, pelo menos, do que fazer com esse processo para você poder passar ele, entregar um bom laudo. Tem um curso de laudos que vai junto, um curso de laudos com o inteligência artificial, com o ChatGPT, você produzir laudos de qualidade, com tudo que a gente comentou aqui, do 473, um laudo com coerência e coesão, laudo bom para o juiz poder decidir, toda essa experiência colocada num curso de laudos, você que entra na mentoria, você já ganha isso aí automaticamente, ainda por mais você vai precisar usar, porque a mentoria você vai ter que fazer planilhas e produzir o laudo de cada caso apresentado, tá? E o certificadinho de conclusão. Terminou, sai o certificado lá de conclusão. Eu já falei para vocês, né? Price, CFH, liquidação e cheque especial. Bem, essa mentoria já está na 13ª turma, ou seja, deu certo. É algo que está há algum tempo aí, já tem até depoimento de aluno, né? O pessoal que já está mais antigo e já passou, botei alguns depoimentos aqui, brevemente, para vocês darem uma olhada. Ainda não fiz o depoimento em vídeo, deveria ter feito, mas realmente eu reconheço que é uma falha minha, tá? Podia ter feito isso aqui em vídeo, ficaria muito mais interessante. Mas no nosso grupo lá, a gente tem várias pessoas que já passaram pela mentoria, vocês podem perguntar lá à vontade. Pois não, Jorge? Oi, professor, dá para ouvir bem? Tranquilo, claro. É o seguinte, eu tenho uma dúvida sobre a questão do artigo 156, parágrafo Sim, 3º, que fala que os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro. Então, eu sou cadastrado em alguns tribunais, certo? e quando a gente faz o cadastro, algumas certidões têm vencimento, têm validade. Eu quero saber se isso aí pode impedir ou dificultar nossa nomeação. Só se o tribunal exigir. Você está falando aqui especificamente, é um caso que parece muito com São Paulo. São Paulo, ele pede basicamente a antecedentes criminais e antecedentes de sentença de processos cíveis. Que ali, próprio quando você emite a certidão, que você faz pela internet, já está dizendo que ela vale por 1 ano. Tá? E aí, eu vou ter que fazer essa revalidação. Eu nunca me fiz essa revalidação em São Paulo. Ninguém nunca pediu. E está vindo umas nomeações aí. Então, talvez não seja exatamente assim que esteja o tribunal procedendo, tá? Eu me cadastrei de uma primeira vez, nunca fiz essa revalidação, o mesmo eu digo aqui para o Rio de Janeiro, também nunca fiz, e as nomeações estão vindo. Certo, é porque tem esse artigo do CPC, né, Sim. 159, o terceiro, Posso dizer um que outro que às vezes assim, me dá uma certa agonia? Fala que será sempre feito um sorteio e que em cada vara vai ter uma lista dos peritos. Eu que frequento pessoalmente as varas, eu nunca vi essa lista. Tá? Dizem que tem uma cidade do interior do Rio de Janeiro que tem essa lista. Uma cidade que tem uma comarca única, né, uma vara única que tem essa lista. Eu, pessoalmente, eu nunca vi essa lista em nenhuma vara das que eu vou. tá certo. Beleza? Obrigado. Alexandro, pois não. Professor, só corroborando com um colega aí, eu sou inscrito no TJ do DF, eles pedem, né, a gente tem a certidão de regularidade profissional, né, de habilitação profissional, na verdade, eu sou contador, e ela Certo, é válida por 90 dias.
Certo. A cada 90 dias eu tenho que renovar meu cadastro lá, senão ele fica inativo, entendeu? Aconteceu comigo no DF na época da pandemia. Eu estava em casa, eu estava triste, assim. Acho que todo mundo ficou meio assim, né? Aí eu me cadastrei no DF, só que eu peguei aquele comunicação, igual você, de exercício profissional em outro estado, e valia só por 90 dias. E aí eu fui nomeado lá, mas eu fui nomeado numa perícia que eu não queria, que era de penhora de faturamento. E aí depois eu tive que juntar outra para continuar nomeado. Tive que pegar outra certidão daquelas de exercício profissional em outro estado e colocar. Depois acabou que eu disse, não, vou ficar fazendo isso 90 dias, prefiro não manter esse cadastro. Né, professor? Eles mandam e-mail. Mas, eu, sinceramente, eu não tive vontade, não. Beleza. Só para ajudar o colega aí. Valeu. Fred, pois não? Fred? Tem que abrir o som. Fred? Eu não tô te ouvindo. Você quiser usar o chat, alguma coisa assim, eu não tô te ouvindo. Para mim aqui aparece que o seu som está fechado, tá? Gente, enquanto o Fred está tentando resolver, eu coloquei aqui no chat o link para o grupo, tá? O grupo entrando no grupo da mentoria. Hoje é terça, amanhã vai ter oferta e na quinta a inscrição fica aberta com desconto de 9 às 9, 9 da manhã a 9 da noite, para quem tiver interesse. Pois não, Fred? Ah, sem problema, Alice. Fica no YouTube. Sem problema. Fred? Então, pessoal, deixa eu encerrar aqui a gravação. E acabou de dar 1 hora, né? Opa, deixa eu encerrar aqui. Me despedir de vocês, agradeço a todos. E a gente encerra a gravação, que eu vou tentar agora pescar aqui que o Fred está com problema no microfone dele. Muito obrigado. Deixo aqui na descrição do vídeo o link, né, não só para esse, mas para os próximos grupos da mentoria, que certamente virão. E agradeço a todos a nossa participação, a participação de todos e a nossa live de hoje, que foi sugerida por vocês no nosso grupo lá da comunidade RCP. Muito obrigado, boa noite e até logo. Valeu, mestre. Até a próxima.